amados e queridos irmãos e irmãs, põe a semente na terra e não será em vão. Estamos vivendo o mês da Bíblia, tempo propício para nós cristãos jogar a semente na terra. E quando a gente joga a semente na terra com amor, nada será em vão. Eis, sem dúvida, o acontecimento da palavra de Deus em nossa vida. Tudo aquilo que nós semeamos com amor, produzirá os frutos do amor. Tudo aquilo que nós semeamos com ódio, produzirá frutos do ódio, que desagrada a Deus e desagrada a cada um de nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quero refletir com vocês o Evangelho de hoje, que é tão importante, bonito para a nossa história, para a nossa vida. E essas três parábolas que nós acabamos de ouvir do Evangelho são muito conhecidas de cada um de nós. Temos ali a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Três acontecimentos perdidos na vida do ser humano. Isso tudo acontece porque às vezes nós nos descuidamos do Senhor nosso Deus. E quando a gente se descuida de Deus, certamente tudo vai se perdendo em nossa vida. O amor a Deus, o amor à igreja, o amor à família. Então, essas três parábolas destacam o tema da alegria e da festa, porque foi achado o que estava perdido. E o convite do Senhor sempre é o mesmo: alegrai-vos. E vamos, sem dúvida, a partir disso, partilhar com os outros o acontecimento desta alegria. Alegrai-vos comigo. Foi, sem dúvida, as palavras que o próprio Deus falou, quando de fato as criaturas humanas se apresentaram diante do Senhor nosso Deus. E Deus fará isso com cada um de nós. Alegrai-vos comigo, porque nós, pela fé e pela misericórdia, sempre vamos encontrando coisas perdidas em nossa vida. E quando nós encontramos na fé e na alegria, o próprio Deus comunica aí o seu amor, dizendo: vem alegrar comigo. Alegrai-vos foi tão grande que precisava ser partilhado com os outros, tamanha felicidade. E Deus então devolve esta alegria. E nós precisamos estar com Jesus, porque o Pai do céu está sempre presente na história humana. E quando Deus está presente na história humana, Jesus está atento com suas criaturas, está pronto para nos atender, está pronto para nos abençoar. E foi justamente isso que nós encontramos nas três parábolas da leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Falando da ovelha perdida. A ovelha é um tema significativo na Sagrada Escritura. Deixe as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu. Isto Jesus faz com cada um de nós. E nós, como cristãos, devemos também proclamar esta boa notícia, como o próprio Deus proclama, quando cada um de nós volta para Ele e é coberto da misericórdia do Senhor nosso Deus. Deixe as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu. A missão do cristão batizado é ir ao encontro da ovelha perdida, ouvir, escutar, colocar nos ombros, levar para casa, dar um lugar de acolhimento, porque é desta forma que o Senhor nosso Deus nos acolhe.
apresenta para nós esta atenção bonita pelo qual só o Pai do céu tem dado a seus filhos e filhas. Depois, mais adiante, nós temos a parábola da moeda perdida. A mulher varre cuidadosamente a casa até encontrá-lo. E quando Jesus percebe que ela encontra, ele mesmo diz: vem alegrar comigo. Então tudo isso reforça em nós esta dimensão da alegria, quando nós estamos próximos de Deus nosso Pai. E todo aquele que está próximo de Deus pode realmente se alegrar dia e noite com a presença do Senhor nosso Deus. Então, nas leituras, nós encontramos aí a idolatria dos judeus, a perseguição de Paulo e a atitude de injustiça do filho pródigo diante do pai. E Deus sempre se mostra misericordioso nas 3 parábolas que nós acabamos de ouvir. E nessas 3 parábolas e nas leituras de hoje, nós percebemos o puritanismo dos fariseus e dos escribas, que achavam que somente vossas leis e vossos mandamentos serviam. E Deus, então, percebendo a malandragem dos escribas e fariseus, também questionou a atitude deles, porque a lei deles servia para oprimir, para marginalizar as pessoas, porque eram leis injustas, e somente eles, os fariseus e escribas, se consideravam ali puros e também obedientes à lei de Deus. E Deus então chama a atenção diante do puritanismo dos saduceus e dos fariseus e escribas. Então o Pai, nessas 3 parábolas que nós acabamos de ouvir, ele mostra ali a sua misericórdia. O Pai, na sua misericórdia, respeita a liberdade do filho, mesmo buscando felicidade num caminho que não era muito bom, num caminho errado. E o Pai manifesta ali a sua misericórdia. Então, queridos irmãos e irmãs, a alegria do Pai do céu é perceber que os filhos, depois de ter tomado um caminho errado, têm consciência de que precisa voltar. E ele voltou. E a atitude do Pai não foi uma atitude de julgamento, mas foi uma atitude de misericórdia. As catequeses do Papa Francisco falam muito da misericórdia que deve existir entre nós, pelo bem da igreja, pelo bem da sociedade, pelo bem da família, para o bem de todas as pastorais que querem construir o reino de Deus aqui nesta terra, deixando de lado instrumentos de ódio, de marginalização, e instrumentos de injustiças. O Pai, na sua infinita misericórdia, corre ao encontro antes do filho pedir perdão. E aqui nós encontramos essa atitude no evangelho de hoje, no filho pródigo. Quando o filho pródigo percebeu que o pai estava indo ao encontro dele, ele voltou realmente ao encontro do pai e disse: Pai, pequei contra ti e contra o meu irmão, não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então nós percebemos que a atitude de Deus misericordioso não foi cobrar já no início, na chegada, dizendo: filho, filha, por que fizesses isso comigo? Mas ele deu o abraço e também acolheu, ouviu, dialogou. Esta deve ser a atitude de cada um de nós, uma atitude de misericórdia, que abraça, que acolhe, que escuta. E nós devemos, nesse tempo todo do sino da Amazônia, devemos sempre estar atento para escutar todas as pessoas, como assim Deus nosso Pai faz com cada um de nós. O Pai, na sua infinita misericórdia,
ele beija, revelando ali perdão, acolhida e alegria. O pai que beija o filho que volta, depois de ter errado e tomado um caminho incerto na sua própria vida, de uma felicidade incerta que acabou tão rapidamente, enquanto estava com os amigos falsos. E Jesus então aí acolhe desta forma. O pai, na sua infinita misericórdia, veste o filho, devolve a dignidade e uma vida nova. É desta forma que Deus quer que a nossa ação nesse mundo seja, né? Deus vem revestir-nos da sua bondade, da sua misericórdia, e também devolvendo a cada um de nós uma vida nova. Mas nós precisamos nos abrir verdadeiramente para uma atitude maior de conversão e de mudança de vida. O pai, na sua misericórdia, oferece o anel, simboliza o poder, como filho e não como empregado. Por isso o filho diz: pai, trata-me como um dos teus empregados. E Deus, nosso pai, na sua misericórdia, não quis saber disso, tratou como filho, por isso abraçou, beijou, entregou anel e também acolheu em sua casa. O pai de misericórdia, ele calça a sandália nos pés dos seus filhos e filhas, mostrando ali o caminho novo que cada um de nós deve tomar, o caminho da liberdade. Esse caminho da liberdade nos aponta sempre para a felicidade, que não está nas coisas passageiras, nas coisas provisórias desse mundo, mas que está sobretudo banhado, né, pela presença do Senhor nosso Deus, que se deixa ser encontrado em nossas vidas. Temos na segunda leitura a carta de São Paulo a Timóteo. Paulo então fala da misericórdia de Deus para com ele. Recorda ali Paulo o passado dele, marcado pela perseguição. Foi um homem violento, era um homem vil, um homem maldoso, né? Opta em julgar e condenar as pessoas. Mas por outro lado, quando ele encontrou Deus na sua vida, deixou para trás toda esta vida de perseguição e se encontrou com o Senhor nosso Deus. Então, de um homem perseguidor para um homem evangelizador, anunciador da boa notícia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justamente foi no encontro com Cristo que teve uma vida transformada. E isso vale também para nós, porque é justamente no encontro com nosso Senhor Jesus Cristo é que nós mudamos a nossa vida para o melhor, para a alegria, para a felicidade. Isso tudo nós encontramos na figura de São Paulo. Aquele que antes insultava, balsamava, agora viu se transformar pela graça do Senhor nosso Deus. E quando ele se deixa transformar pela graça do Senhor nosso Deus, Deus vai ao encontro dele, porque ele era pecador e ele busca a conversão. E ele diz: Deus me amou, Deus me perdoou, e eu sou um dos primeiros pecadores, mas Deus me amou na sua bondade e na sua graça. E depois a primeira leitura do Êxodo, está aí contextualizada a experiência do pecado da idolatria, do ter, do poder diante do Senhor nosso Deus. E o pecado da idolatria é adorar falsos deuses, deuses que passam, que não marcam e não trazem alegria em nossa vida. Então vamos pedir, queridos irmãos e irmãs, como os filhos de Deus marcharam com paciência, às vezes revoltado, até a terra prometida, que nós também possamos marchar sempre em direção do Senhor nosso Deus, não buscando falsos ídolos, mas buscando o nosso Deus verdadeiro, nosso Deus misericordioso, o nosso Deus da paz. Então em Deus nós encontramos a bondade, em Deus nós encontramos a felicidade. Muda, Senhor, nossa vida e ajudai-nos a encontrar um Deus que caminha conosco e que nos oferece sempre o seu perdão e a sua misericórdia. Assim seja.